Bom, então, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um encontro, né, do G7, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre qualidade de vida, né, depois do tratamento do câncer infanto-juvenil. E hoje a gente tem como convidadas a Bianca Manzoli, nutricionista do Itaci, que está aqui em especialíssima apresentação durante a licença maternidade dela. E a Mari Murra, nossa nutri do Hospital de Amor de Barretos. Muito obrigada por ter aceito o convite e muito obrigada a todos pela presença. Eu vou pedir para as dúvidas ou colocar no chat ou para a gente deixar para os últimos minutinhos, que a gente vai ter aí uns 20 minutinhos para discussão, para dúvidas, tá bom? E peço também que todos deixem seus microfones fechados para a gente não ter interferência durante a palestra delas, tá bom? Obrigada e podem começar quando vocês quiserem. Posso começar, Má? Pode. Então, boa noite. Eu agradeço a Ju e todo o grupo cooperativo de efeitos tardios. Eu entrei nesse grupo desde o comecinho, quando esse grupo começou, e fico super feliz de ter chegado o momento da nutrição, porque eu acho que falar sobre nutrição e efeitos tardios é uma das questões mais importantes durante o tratamento, né? Eu e a Mari, quando a gente começou a pensar um pouco mais nessa aula, a gente tentou, ao máximo, trazer um pouco dessa experiência que a gente teve dentro dessas unidades hospitalares. Então, eu atuo no Itaci há mais de 8 anos, trabalho no ambiente ambulatorial, onde a gente recebe esses pacientes sobreviventes de câncer. A Mari também tem uma experiência maravilhosa dentro do ambulatório do Hospital do Amor. A gente teve a oportunidade de, em um ano, ficar um tempinho aí para conhecer um pouco mais sobre o trabalho maravilhoso que elas fazem dentro da nutrição. Então, a gente quis trazer um pouco dessa prática clínica, junto com alguns outros estudos que já estão super recentes, envolvendo um pouco mais desses pacientes, para que a gente consiga discutir um pouco mais desse cenário da nutrição. Então, a gente vai ficar um pouco pinga-pinga mesmo na aula, mas é porque é a maneira como a gente viu de deixar um pouco mais dinâmico, sem que fique muito monótona a aula, tá? Então, uma coisa que a gente avalia muito dentro desse cenário, né, uma coisa que a gente já tem dentro de todas essas aulas, o que a gente mais fala a respeito disso, é que essa taxa de sobrevida relativa global em 5 anos para todos os cânceres já é muito alta, né? Então, algumas evidências de estudos, tanto laboratorial e observacionais, eles já sugerem que fatores como a dieta, a atividade física e o estilo de vida, né, não só ligado para o paciente obeso, como o estilo de vida de uma maneira geral, eles podem afetar o risco de recorrência e sobrevida global após o diagnóstico oncológico. Então, isso é uma coisa que a gente já tem muito bem evidenciado e que muitas vezes é negligenciado dentro da prática clínica. Então, hoje, eu e a Mara, a gente estava até discutindo hoje à tarde o quanto a gente analisa esse paciente dentro da unidade hospitalar enquanto ele está em tratamento, principalmente no tratamento desse paciente na internação. E muitas vezes, quando esse paciente vai para o ambulatório, onde a gente tem milhões de coisas que a gente pode fazer para tratar, para curar esse paciente e para que depois disso a gente continue esse tratamento, a gente acaba tendo uma negligência dentro dessa parte nutricional. Então, isso é uma coisa que cada vez mais a gente luta para que a gente consiga realmente colocar diretrizes suficientes que provam quanto a nutrição pode mudar o cenário desse paciente na vida adulta. Então, uma questão que é super importante de ser falada é que a maior parte dessas evidências, elas começaram a ser publicadas a partir de 2012. Então, isso é muito recente. Então, isso mostra que realmente tem muito para ser estudado e tem muita coisa que é importante a gente falar dentro desse cenário. Então, esse impacto, né, sobre a nutrição, tanto antes, no momento e depois do tratamento oncológico, do sucesso ou não do tratamento, e também no bem-estar geral, da saúde posterior dessa criança, ele é um desafio muito grande para todo mundo dentro de uma equipe multidisciplinar, principalmente porque quando a gente fala em pediatria, a gente pensa que a gente tem que manter um crescimento e um desenvolvimento normais nas condições de desenvolvimento dessa criança. Então, como a gente faz para manter um bom crescimento e um bom desenvolvimento dentro de todo esse cenário, dentro de todas essas questões do tratamento?
Então, uma coisa que a gente colocou, esse artigo que é super interessante, onde a gente fala realmente dessa visão que a gente tem um pouco maior sobre carência nutricional e como isso impacta dentro da vida da criança. Então, o papel não só do estado nutricional, como da qualidade alimentar no tratamento do câncer pediátrico e até investigações que realmente possam impulsionar a nutrição personalizada, individualizada, e que se adeque também a uma realidade viável, né, para todos esses cenários de população que a gente trabalha, que a gente sabe que, dependendo do centro que a gente atua, a gente tem diversas realidades quando a gente pensa até em condições socioeconômicas dessas famílias. Isso é muito importante em todas as fases do tratamento. Então, a ciência nutricional, ela pode facilitar estratégias de intervenção, a gente pode criar estratégias de intervenção individualizada e, consequentemente, ajudar a otimizar os resultados clínicos dessa criança, minimizando principalmente o impacto para pacientes e sobreviventes de câncer infantil. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito dentro da nutrição. Pode passar. Até corroborando um pouco com o que a Bianca trouxe, esse estudo da doutora Helena Ladas, de 2020, ele traz um pouco da visão do paciente durante o tratamento e a expectativa das deficiências nutricionais que esse paciente vai desenvolver. Então, é um estudo que nos traz, que nos coloca o pé no chão e mostra que realmente uma preocupação do mundo todo, cuidado nutricional durante e após o tratamento para esse paciente sobrevivente. Eu gosto bastante desse artigo de 2015, onde ele mostra que, independente do tipo de câncer, tanto para os tumores hematológicos, para os tumores sólidos, das doenças hematológicas e os tumores do sistema nervoso central, os eventos durante o tratamento vão implicar no sobrevivente, aí pode trazer sequelas aí ao longo do tempo. Então, até quando a gente pensa quais são as questões nutricionais que mais podem ser impactadas. Então, há um aumento no percentual de gordura corporal, há uma ingesta alimentar de alimentos mais calóricos, e eu até fazendo uma crítica com a visão nutricional, nós, durante o tratamento, parece que nós queremos que esse paciente consuma caloria a qualquer custo. Então, será que realmente a caloria é a qualquer custo? Então, além dos quimioterápicos, riscos de cardiomiopatias, eles têm uma redução e limitação de mobilidade, eles têm uma redução de força e também a mudança no comportamento familiar. E o quanto que a mudança no comportamento familiar vai impactar ao longo prazo nesse paciente. Então, isso é o que ocorre durante o tratamento. Depois a gente tem um aumento da ingestão calórica, uma dieta normalmente pobre em qualidade, e esse paciente mantém-se aí com baixa atividade física. Consequentemente, maior risco de doença cardiovascular, obesidade, resistência à insulina, dislipidemia e hipertensão. Corroborando aí com esse estudo, a gente vem e fala um pouquinho do comportamento alimentar e o consumo alimentar dos nossos pacientes. Então, esse estudo, ele comparou crianças suíças sobreviventes de câncer versus 2 clusters. Então, 2 grupos de crianças saudáveis. E o que nós encontramos? Que em todos os grupos a gente teve um alto consumo de sódio, um alto consumo de fósforo, alimentos ricos em colesterol, gordura saturada, caloria proveniente de gordura e proteína. E quando nós olhamos os micronutrientes, então as vitaminas, a fibra, vitamina A, vitamina D, fibra, potássio, cálcio, os nossos sobreviventes, eles consomem um pouco menor. Além do consumo menor, eles também têm todas as consequências associadas à perda mineral óssea e todas as sequelas do tratamento. Então, a gente vê que é um perfil alimentar de má qualidade, mas que é um pouco semelhante quando a gente compara com a população geral, da mesma faixa etária. E quando a gente também compara bebidas gaseificadas e açucaradas, o nosso paciente sobrevivente de câncer ele também consome
em grande quantidade, comparado aí com os outros dois grupos, até se assemelha, e é preocupante, porque até os pacientes não sobreviventes já apresentam uma má qualidade alimentar e também um alto consumo de gorduras saturadas. Então, as escolhas, né, alimentares, isso que a gente traz dentro desse, isso que a gente analisa em todos esses estudos que a gente levantou para que a gente conseguisse trazer algo de muita qualidade para essa discussão, só mostra como as escolhas alimentares diárias e o grau de atividade física, não só de atividade física, como de estilo de vida de uma maneira geral, né, do paciente ser mais ativo, eles refletem a fatores que vão moldar o ambiente em que essas pessoas vivem. Então, o impacto desses fatores, como um todo, econômico, ambiental e social, eles são fundamentais para determinar o padrão do comportamento dessas populações. Então, isso mostra que cada vez mais é necessário o segmento individualizado, analisando todos os aspectos do paciente, desde o momento do diagnóstico, para a gente poder traçar um plano de cuidado adequado à realidade daquela criança e de seus familiares, né? Pensando também nesse cuidador e quanto esse cuidador tem a possibilidade de entrar junto nessa missão da nutrição e, com isso, a gente conseguir realmente trazer uma nutrição de maior qualidade para todos os pacientes. E durante muitos anos, a gente olhou para esse paciente oncológico só como aquele paciente desnutrido, caquético, que ficava em enfermaria e que dependia de suplementação nutricional, sonda, nutrição parenteral. E hoje, cada vez mais, chega outro tipo de paciente no nosso consultório. Então, a realidade mudou. A gente já tem diversos pacientes que chegam para nós desde o momento do diagnóstico, assim como durante vários momentos do tratamento, com risco de sobrepeso e obesidade. Então, a gente já tem uma diferença na cara desse paciente nos últimos anos. E olhar para todos esses pacientes é fundamental. Então, com isso, a gente trouxe também uma... Pode passar mais uma? A gente trouxe também uma ferramenta que eu acho que é super legal da gente trabalhar, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. O guia é um instrumento para apoiar e incentivar a promoção à saúde e das práticas alimentares saudáveis e sustentáveis no âmbito tanto individual como coletivo. É uma ferramenta muito legal e que se adequa a todas as áreas da nutrição como um todo, não só no paciente oncológico. Uma coisa que é super interessante é que ele também serve para subsidiar a elaboração de políticas, programas e ações voltadas à saúde e à segurança alimentar. Então, é muito legal, é uma ferramenta que está disponível online, então é só baixar, é uma ferramenta muito útil e que cabe a nós, todos dentro do ambiente hospitalar, clínica, enfim, onde a gente atua, a gente consegue trabalhar muito melhor com o paciente junto com esse tipo de ferramenta. E com isso, embora a gente consegue concluir que, embora os sobreviventes de câncer eles sejam considerados livres de doença, que eu acho que é uma coisa que os pacientes, óbvio, os pacientes mais buscam durante todo o tratamento, é o que mais se fala dentro da unidade hospitalar, eles geralmente vão sofrer de problemas físicos, sociais e emocionais que influenciam severamente a sua qualidade de vida. Então, é muito o que a Mari falou. A gente passa muito tempo dentro da unidade hospitalar fazendo esse paciente comer a qualquer custo. Então, o que a gente escuta muito é, não, pelo menos ele comeu tal coisa. Mas até que ponto a gente não olhou para a qualidade do que esse paciente está recebendo? Então, se a gente analisa estudos comportamentais de hoje em dia, a gente sabe que a formação do paladar dessa criança, ela se dá desde o momento da infância. Então, se a gente molda o paladar de um adulto quando ele é criança, que tipo de paladar a gente está formando dessas crianças, fazendo com que elas tenham acesso a alimentos de péssima qualidade, alimentos industrializados e ricos em sódio, durante todo o momento do tratamento. Então, não é só introduzir a todo custo. Eu acho que cabe a nós analisarmos esse paciente e entendermos em qual momento isso se adequaria a um comer a todo custo, em qual momento a gente deve começar a levantar a bandeira de políticas públicas voltadas à nutrição de qualidade nesse paciente em tratamento. Eu acho que até trazendo um pouco do que a Bianca falou, a gente precisa pensar no conteúdo alimentar que esse paciente recebe durante todo o tratamento. E se nós nos compararmos com alguns países em desenvolvimento, nós estamos à frente desses países, porque poucos são os que se preocupam realmente com a qualidade alimentar desse paciente em tratamento. Então, a gente já consegue ter uma visão da importância da qualidade alimentar.
E isso reflete diretamente no perfil nutricional desse paciente durante e após o tratamento. Exatamente. E o que eu sempre gosto de lembrar, independente do desfecho que esse paciente vai ter durante o tratamento, a gente precisa atuar de uma forma profilática ao diagnóstico, de uma forma pensando na educação alimentar e nutricional, então ao diagnóstico durante o tratamento, ao final do tratamento, e quando esse paciente entra aí na nossa curva de sobrevivente, quando ele entra aí no nosso grupo de sobreviventes. E a gente já está muito bem respaldado, então, em relação ao perfil que esse paciente pode desenvolver, pensando não apenas em dados objetivos, mas também em consumo alimentar e qualidade do consumo alimentar. Então, a gente sabe que esse nosso paciente fora de terapia, por diversos motivos, ele pode se tornar obeso. Então, ele tem uma alteração no gasto energético, que fica reduzido, ele tem uma alteração na composição corporal. Além disso, ele tem uma dieta mais pobre nutricionalmente, ele tem preferência por alimentos que sejam mais açucarados, pensando também no paladar que nós formamos e estimulamos durante o tratamento, com reflexo também na questão socioeconômica da família. São pacientes que têm uma facilidade maior para ter perda óssea, e além disso a gente tem aí risco de uma desbiose intestinal e alteração da microbiota, que é um tema que já se discute muito, até mesmo em pediatria, e já se sabe a importância de manter uma boa microbiota intestinal. Então, a gente separou alguns efeitos observados, né, que são efeitos que a gente analisa muito dentro desses estudos, que já falam sobre os efeitos colaterais desse tratamento. Eu queria citar alguns em específico, principalmente essa questão da dor pré-existente. Então, as síndromes de dor crônica associada ao tratamento do câncer, elas são super comuns e é muito difícil de conseguir gerenciar esse tipo de sintoma. Inclusive, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, eles publicaram recentemente uma diretriz prática para atender as necessidades de sobreviventes de câncer e o manejo da dor crônica. E é super interessante porque eles já enfatizam a importância da implementação de terapias integrativas para esse paciente, como é o caso, por exemplo, da acupuntura. E a gente sabe que, dentro desse cenário, a gente também ajudaria em várias outras coisas, né? Então, a medicina integrativa, ela já é uma medicina que está dentro do ambiente hospitalar e que a gente já consegue melhorar em muitas questões o cenário desse paciente. Então, a acupuntura não ajudaria nem só nessas questões de dor, a gente conseguiria também mexer os pauzinhos para ajudar em várias outras coisas sobre esse comportamento alimentar dessas crianças. Então, isso é só um ponto que eu acho super importante da gente colocar. A questão ligada à vulnerabilidade psicológica. Então, quando a gente pensa nesse termo vulnerabilidade, eu acredito que a gente fala muito sobre muito relacionado ao grau de suscetibilidade ao qual essa população está exposta, né? E olhando para isso, a gente pensa muito no impacto disso e do risco de agravamento da saúde a longo prazo e outros danos permanentes na vida dessa criança. Então, quando a gente pensa nessa questão psicológica não só dessas crianças, como dessa família, como de todo o cuidador, todo mundo que está acompanhando esse caso, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Quando a gente pensa na psicologia, eu e a Mara, a gente estava falando, inclusive, na nossa reunião à tarde, como a psicologia deve entrar com tudo desde o momento do diagnóstico do paciente. Porque a psicóloga dentro dessa unidade, a psicóloga dentro dessa equipe multidisciplinar, é ela que consegue também moldar essa criança lá na frente e ajudar a gente a montar um paciente sem sequela e sem efeitos tardios. Então, essa questão ligada à vulnerabilidade psicológica é uma questão muito forte ligada ao comportamento alimentar e é uma questão que a gente deve sempre bater na tecla, mostrando cada vez mais o paciente é de toda a equipe multidisciplinar. Então, se todo mundo conseguir trabalhar junto, montando um plano de cuidado específico, a gente vai conseguir melhorar em muito o cenário dessas crianças lá na frente, não só durante o tratamento, como lá na frente. Uma outra questão são os distúrbios de sono. Isso é uma coisa que eu venho estudando muito e que a gente olha muito dentro desses pacientes, tanto em tratamento como depois do tratamento, principalmente com essas alterações nos hormônios de cortisol e melatonina, que podem também ser causados pelo uso excessivo de tela, computador, televisão, a exposição a luzes, principalmente na criança.
A gente sabe que hoje em dia mostra cada vez mais que a produção de melatonina ela se dá à exposição à escuridão. Então, como essas crianças estão diversamente expostas à tela, é uma coisa que a gente olha muito, tanto dentro do ambiente, não só no ambiente hospitalar, como acho que na pediatria de uma maneira geral. Então, quanto essas crianças já não estão sofrendo com o impacto disso ligado a distúrbios de sono, e a gente às vezes nem imagina, né? A qualidade de sono não necessariamente se dá quantas horas por dia essa criança dorme. Então, isso é uma coisa que eu achei super interessante também da gente colocar. Além das deficiências nutricionais, o perfil socioeconômico e psicossocial dessa criança, então depressão, ansiedade, índice de massa corporal maior que 30, são alguns dos fatores predisponentes para a dor crônica em sobreviventes de câncer. Então, acho que isso é uma coisa que a gente deve sempre bater nessa tecla. E quando a gente pensa no equilíbrio, na balança, quando ela está equilibrada, então o paciente, vocês conseguem ver o meu cursor ou não? Então, desde o início do tratamento da terapia antitumoral, a gente tem aí um paciente considerado inflamado e ele pode cursar tanto para sobrepeso, obesidade, como para desnutrição. Então, vamos pensar, diferente dos países em desenvolvimento, a gente tem ainda um perfil prevalente de baixo peso e desnutrição. Então, devido a várias alterações metabólicas que acontecem nesse paciente. Então, um aumento na demanda metabólica, além de uma baixa ingestão alimentar, redução da massa de gordura, redução e aumento das demandas nutricionais. Então, essa balança desequilibrada pode trazer, então, consequências fisiológicas, alteração na demanda nutricional, pode trazer, então, uma má nutrição, e é importante a gente pensar, quando eu falo em uma má nutrição, tanto a desnutrição ou baixo peso como o sobrepeso, eles podem estar associados a maior morbidade, mortalidade e também a qualidade de vida. E que hoje a gente não deve se preocupar apenas com o baixo peso ou o desnutrido, mas também com o sobrepeso e o obeso, que também podem ter uma pior qualidade de vida e os efeitos disso a longo prazo. E até alguns estudos já mostram baixa sobrevida em pacientes que são sobrepesos ou obesos, até mesmo durante o tratamento. Então, nós temos aí uma prevalência maior de paciente baixo peso e desnutrido, com um perfil que vem se alterando ao longo do tempo, mas ainda é a nossa prevalência, diferente ainda de países em desenvolvimento. A evolução do estado nutricional é essencial durante todo o tratamento, então a nutrição entra de uma forma para prevenir. Ao diagnóstico, às vezes a gente precisa recuperar esse estado nutricional, depois manter um bom estado nutricional durante e também após o tratamento. Mas às vezes a gente precisa assegurar isso. Quando eu não lembro se eu comprei em 2020. A gente precisa assegurar. Depois nota de negociação na declaração do ano passado. Tem alguém com o microfone aberto? O microfone aberto. Então, a gente precisa conseguir garantir aí esse aporte adequado para a gente conseguir manter o crescimento e o desenvolvimento da criança, que é um desafio bom, né, Bianca, aí a longo prazo, e que pode trazer algumas alterações, alguns efeitos nutricionais. Quer falar, Bi? E aí, puxando isso, a gente pensa sempre que o câncer, por si só, ele já promove uma desregulação metabólica, um aumento do catabolismo nesse paciente, e até mesmo pode ocasionar nesses quadros de anorexia e caquexia, né? Como a Mari citou, e eu já citei lá atrás, eu acho que é uma coisa que é importante a gente bater nessa tecla. Hoje em dia, o cenário do paciente oncológico mudou demais. Então, há 9 anos atrás, quando eu entrei no Itaci, a gente recebia um paciente com um nível de caquexia muito maior do que a gente recebe hoje em dia. Então, já existem várias ferramentas para cuidar um pouco mais do estado nutricional desse paciente, além desse paciente que já chega para a gente, no momento do diagnóstico, com um sobrepeso ou uma obesidade grave. Então, quando a gente pensa tanto na criança como no adolescente, é super importante a gente analisar o que tem lá atrás, como essa criança chegou para a gente, como era a qualidade alimentar dessa criança, como era o estilo de vida dessa família. Então, isso é muito importante para que a gente consiga realmente fazer um plano de cuidado específico e pensar nos efeitos dessa criança lá na frente, a longo prazo. Então, quando a gente pensa isso relacionado à nutrição, existem alguns outros efeitos colaterais que são super importantes e que a gente acaba avaliando nesses pacientes,
também depois do tratamento, como é o caso da alteração do paladar. Não só a alteração do paladar, como a recusa alimentar. Então, eu recebo muito paciente fora de tratamento, né, muitos sobreviventes de câncer, que tem trauma de vários tipos de alimento por conta da unidade hospitalar. Então, paciente que passou mal em algum momento comendo feijão no ambulatório e que nunca mais conseguiu colocar o feijão na boca. Então, eu recebo muito paciente que acaba chegando no ambiente hospitalar e passa mal. E eu falo, mas você está enjoado? Não, o cheiro desse lugar me arremete a um momento específico onde eu passava mal. Então, se a gente não cuida disso, imagina o impacto que isso vai ter na nutrição desse paciente e no comportamento alimentar desse paciente lá na frente. Por isso que a gente fala que a nutrição e a psicologia, dentro do cenário da equipe multidisciplinar, elas têm que caminhar junto. Se a gente tem uma questão psicológica que a gente avalia nesse paciente, a gente tem que passar ele para a psicologia para que a gente trate esse comportamento alimentar antes que esse paciente finalize o tratamento. Além da alta ingestão de alimentos ricos em sódio e potássio, que é uma coisa que acontece muito com o paciente quando ele finaliza o tratamento. Eu sempre brinco que não finaliza o tratamento e finaliza tudo que ficou no tratamento. Algumas coisas vão para frente, e esses hábitos alimentares é uma das coisas que mais vão para frente dentro da vida da criança. E o aumento da adiposidade ou obesidade. Então, hoje a gente tem vários diagnósticos, como é o caso, por exemplo, das crianças com leucemia, que fazem uso de corticoide durante durante um bom período do tratamento. Essas crianças já finalizam o tratamento com um risco maior da adiposidade e obesidade. Então, a gente tem muito paciente que, muitas vezes, a nutrição durante o tratamento, ela não serve só para fazer com que esse paciente coma ou que ele ganhe peso com o uso de suplementação nutricional. Não, a gente cuida desse paciente para que realmente ele consiga finalizar o tratamento dentro dos padrões adequados de IMC e de composição corporal. Então, trazendo um pouquinho aí dos efeitos nutricionais, até mesmo com o que a Bianca falou, quando a gente pensa na alteração de paladar, realmente, tem alguns alimentos que esse paciente ele não consegue nunca mais chegar perto, mas vale a gente lembrar que há uma linha aí da nutrição, a nutrição comportamental, que consegue trabalhar o consumo alimentar de uma forma consciente, de uma forma mais respeitosa, e a gente consegue aí ter também uma modulação desse paladar ao longo do tempo. Vale a pena a gente reforçar que o paladar ele pode sofrer alterações ao longo do tempo, então a gente pode tentar treinar esse paladar para tentar voltar a comer os alimentos que eram preferidos, também os alimentos que são mais gostosos, que são, na verdade, necessários para aquele consumo. E quando a gente pensa nesse paciente sobrevivente, a gente sabe, então, que o câncer traz uma desregulação metabólica, um aumento no catabolismo e até a caquexia. É importante, então, a gente considerar a história dietética, a antropometria e a avaliação laboratorial, que são fatores importantes para a gente garantir um bom estado nutricional durante e, consequentemente, no pós-tratamento. Então, quando a gente pensa no paladar, a gente tem aí alguns trabalhos que mostram, então, no caso, esse primeiro trabalho mostra o paladar de crianças com câncer e como é difícil deles aceitarem alimentos que eles consumiram em grande quantidade durante o tratamento e fala um pouco da disfunção desse paladar. E esse outro trabalho que eles avaliam uma percepção sensorial desses sobreviventes de câncer. Então, eles incluíram mais ou menos, se eu não me engano, 32 crianças que taparam os olhos e começaram a experimentar alimentos diferentes. Então, alimentos que às vezes eles relatavam que não gostavam, eles conseguiam também perder um pouco, eles deixavam um pouco de lado a vontade de não consumir alimentos tão saudáveis, eles então conseguiam ingerir alimentos e sentir sabor diferente sem saber qual era o alimento. Então, é um estudo bem interessante para quem tiver interesse em. Agora, pensando nas mudanças de composição corporal, assim, eu fico bem feliz de trazer um pouco de um resultado de um estudo de vocês, primeiro porque é um estudo que ainda não foi publicado, é aqui do nosso hospital, e também eu sempre sentia muita inveja, vamos dizer assim, quando a gente avaliava a composição dos pacientes adultos. Milhões eram as ferramentas e as formas de avaliar a composição corporal do paciente adulto, e a pediatria, a gente sempre precisava levantar mais artigos e tudo mais.
Então, aqui, a tomografia, então, para alguns pacientes que realizam a tomografia durante o tratamento oncológico, no caso, os nossos pacientes, aqui nós levantamos os pacientes com tumor de Wilms, ela pode ser uma ferramenta para a gente conseguir avaliar a composição corporal e a espessura do músculo psoas nesse paciente. Então, a gente tem 3 tomografias de segmento, com uma visão longitudinal, ao diagnóstico, pós-quimioterapia pré-cirúrgico e 1 ano após o diagnóstico. Então, em L4 e L5, então em um corte sagital, a gente conseguiu medir a espessura do psoas e comparar com o percentil 50. E o que a gente viu? Que esses pacientes, eles têm uma perda de peso e eles têm uma redução no psoas. Então, aqui eu trouxe alguns resultados para vocês, quando a gente compara o IMC e a espessura do músculo psoas. O que a gente vê? Que pelo SCORE-Z, os pacientes, independente do momento do tratamento, então, ao diagnóstico, no pré-operatório e 1 ano após cirurgia, então, todos eles estão, teoricamente, eutróficos. Mas quando a gente olha a composição corporal, então, o psoas como forma de avaliar a massa muscular, em todos os momentos ele está em um score menor que 2. Então, a gente acha sempre, esse tumor ele é tranquilo, o paciente não fica muito emagrecido, então engano nosso, né? Então, é um paciente que é eutrófico pelo score de IMC, então a nossa ferramenta atualmente padrão ouro, mas quando a gente olha a massa muscular desse paciente, ele é eutrófico, ele é desnutrido em todos os momentos. E até mesmo 1 ano após o tratamento, mesmo ele tendo uma recuperação aí de score Z, de IMC, ele continua com baixo percentual de massa muscular. Então, isso nos instiga e nos abre os olhos que o paciente realmente ele precisa receber um suporte nutricional adequado durante o tratamento, até para prevenir essa perda de massa muscular, que, claro, pensando em alteração de vias metabólicas, a gente não consegue fazer a omissão completa do gasto de massa muscular, mas a gente pode pelo menos diminuir aí esse uso de massa muscular como fonte energética. E aqui, esse estudo de 2020, ele também traz diferentes formas de avaliar, de mensurar o estado nutricional. Então, cita a tomografia, a plexmografia óssea, a bioimpedância e a antropometria e diversas ferramentas para a gente conseguir fazer essa avaliação. Então, países em desenvolvimento como nós ainda não temos ferramentas, por exemplo, a densitometria para a gente conseguir avaliar essa massa muscular de uma forma mais eficaz, e a gente sabe que a baixa massa muscular é um grande problema para a gente nesse paciente sobrevivente. Ele tem um alto percentual de gordura corporal, ele tem aí uma baixa taxa metabólica, e é algo que a gente precisa saber como avaliar para também ter uma conduta em cima disso. Então, a gente separou só alguns sinais e sintomas que são os mais relacionados aos sintomas gastrointestinais, que eu acho que é uma coisa que é importante a gente falar, e relacionados principalmente aos danos da microbiota desse paciente. É uma coisa que a gente analisa muito nesse paciente, não só no sobrevivente de câncer, muitas dessas questões a gente analisa no paciente desde o momento do tratamento, que é a questão da náusea, vômito, diarreia, constipação, a distensão abdominal, flatulência, pirose, eructação, dor estomacal e intestinal. Então, pode passar, amor. Então, quando a gente pensa nessa questão ligada à microbiota intestinal, microbiota é uma coisa que a gente vem estudando muito dentro do cenário da nutrição em oncologia, é uma coisa que já é muito bem evidente, né, dentro da prática no cenário do adulto. Na pediatria, a gente ainda é um cenário meio obscuro, cada vez surgem alguns estudos, mas eu acho que ainda falta algo que a gente consiga realmente trazer como uma diretriz segura para até tratar probiótico-terapia para esses pacientes. Então, essa microbiota intestinal do paciente como um todo, né, não só do paciente oncológico, é a maior e mais variada comunidade de micro-organismos do nosso corpo. Então, ela começa a se formar no momento do nascimento, né, quando o bebê entra em contato com as bactérias da mãe. Hoje em dia, a gente já tem uma visão geral de que a formação dessa microbiota saudável da mãe, ela começa desde muito antes da gestação, né, que é o termo que a gente chama de programação metabólica. Então, os hábitos de vida dessa mãe, nos 2 últimos anos de vida,
elas podem ser até transgeracional, que significa que isso pode impactar até 2 gerações à frente. Então, mostra o quanto a gente deve... esse impacto de microbiota, ele também passa para essa criança, né? Ele já começa a se formar desde o momento de antes da gestação dessa mãe. E na fase adulta, estima-se que a microbiota ela seja formada por trilhões de micro-organismos. Então, se a gente faz uma análise, igual a gente colocou dentro desse... Opa, não estava voltando. Dentro desses slides, a gente sabe que tanto a genética como a saúde e a dieta da mãe, o modelo de parto, a amamentação, o uso de fórmula... Pode voltar, Má, mas o uso de fórmula, isso também vai impactar na microbiota dessa criança. Então, ao final de aproximadamente os primeiros 3 anos de vida, a microbiota intestinal ela já torna-se um sistema estável, semelhante ao do adulto. E 60% a 70% da composição da microbiota ela continua estável ao longo da vida e só 30% a 40% ela pode ser alterada por mudanças na dieta e outros fatores como atividade física e o estilo de vida. Pode mudar. Mudou? E pensando nisso, a gente tem uma questão que é a desbiose, né? A desbiose é uma condição clínica que acontece quando a microbiota intestinal está sofrendo algum desequilíbrio de bactérias. Isso é, quando o número de bactérias que fazem mal para o nosso organismo é superior ao número de bactérias que seriam as bactérias boas, né? As bactérias do bem. Então, quando a gente analisa o tipo de tratamento que o paciente recebe e a maneira como isso impacta na vida do paciente, né? O estresse, jejum prolongado, uso de corticoide, antibiótico, quimioterápico, uso excessivo de laxante. Então, a gente sabe que a constipação intestinal é uma realidade na vida de praticamente todos os pacientes oncológicos pediátricos. E como a gente lida com a constipação intestinal? A gente só oferece para esse paciente um tipo de laxante ou a gente trata essa constipação de um modelo diferente? Então, se a gente não analisa esse tipo de terapia que a gente faz e o mínimo possível que a gente consegue mexer um pouco para não impactar tanto na microbiota do paciente, a gente vai também ter uma microbiota mais saudável. Pode mudar, Mar. Então, esse é desculpa, não coloquei o artigo no final, depois eu mando. Culpa de uma mãe tentando fazer uma aula com um bebê no colo. Foi meio caótico. Mas é super interessante esse trabalho, que ele mostra... É um trabalho feito em adulto, mas ele mostra muito como é o impacto dessa microbiota intestinal dentro do tratamento oncológico, como esse efeito da microbiota em um paciente oncológico, ele pode ser tanto direto ou indireto, né? Isso é uma coisa super importante da gente distinguir quando vai tratar a microbiota desse paciente. Então, essa interação direta pode ocorrer realmente diretamente onde o câncer emerge, onde esse câncer está instalado, e também a qualidade da dieta desse paciente, o estilo de vida desse paciente, também vai desempenhar um papel que pode afetar a composição do microbioma desse paciente. Então, não é só o tratamento e não é só a qualidade nutricional e o estilo de vida do paciente. A junção dos dois, indireta ou diretamente, os dois podem formar um cenário para causar uma desbiose nesses pacientes. Pode mudar, Má. E atualmente existem evidências, né, cada vez maiores que essas questões ligadas à microbiota intestinal, elas também sofrem um impacto muito grande quando a gente pensa no tipo de tratamento que o paciente recebe. E o paciente tem que receber esse tratamento. É lógico, isso faz parte do cenário da oncologia. Mas a gente também pode tratar a desbiose desse paciente, a gente também pode olhar para esses fatores gastrointestinais como não sendo comuns. A gente tem que olhar e tratar isso no momento adequado. Então, não basta a gente olhar para esse paciente e falar, é normal ter náusea e vômito. Não, é normal ter constipação intestinal. Tudo bem, é normal quando a gente analisa um todo, mas por que a gente não consegue tratar esses pacientes e cuidar dessa microbiota intestinal durante o tratamento para que isso não cause um impacto maior no sobrevivente de câncer? Então, até reforçando aí um pouco do que a Bianca trouxe, essa microbiota saudável, ela que todos nós temos, pode ser, então, influenciada pela genética, por resposta imune, pela dieta, por medicação, infecção, doenças crônicas e também pelo ambiente. Então, essa desbiose
intestinal, ela pode impactar, então, esse paciente com câncer, então, principalmente esse paciente sobrevivente. Alguns trabalhos mostram que o paciente sobrevivente, ele tem quando comparam irmãos, esse sobrevivente, ele tem uma microbiota alterada até 5, 10 anos pós-término do tratamento. Então, eu acredito que ainda não é um foco pensar só nessa microbiota durante o tratamento, mas pelo menos esse paciente fora de terapia, a gente tem que ter um olhar melhor para ele. Tá? E aí, alguns trabalhos já também mostram que quando esse paciente tem uma desbiose intestinal, pode ter o desenvolvimento de diferentes doenças nesse nosso paciente sobrevivente. Esse é um material super legal, que é o material do Instituto Americano de Câncer. Eles criaram, né, essas diretrizes sobre nutrição, atividade física e câncer. Então, eles mostram muito sobre essas evidências de que fatores nutricionais, principalmente relacionados aos componentes da dieta, a composição corporal, em particular a gordura corporal, os níveis não só de atividade física, como de fisioterapia adequada, como a saúde, a qualidade de vida dessas crianças, né? O se manter ativo dessas crianças, eles podem realmente impactar nas características da célula. A obesidade, em particular, que é uma coisa que a gente já analisa há muito tempo, é uma coisa que vem sendo cada vez mais estudada, isso realmente pode causar distúrbios metabólicos decorrentes da alteração da gordura corporal. Então, isso é uma coisa super importante, a gente já tem aí uma diretriz bem legal e que dá para a gente trabalhar e trazer para dentro da prática clínica. Pode mudar, amor. Essa é uma ilustração bem interessante também daquele artigo que fala sobre dor e que ele exemplifica, né, alguns diferentes caminhos e mecanismos para vincular mesmo essa questão da dieta e nutrição e da dor em sobreviventes de câncer. Então, eles colocam como impacto a obesidade, a desnutrição, deficiência nutricional, qualidade da dieta do paciente, que está aí aquele passo que a gente falou lá atrás do comer a qualquer custo, mas o que a criança come? Não é só ingerir o alimento, tem que também pensar na qualidade alimentar. E o sistema imunológico, inflamação sistêmica e aí o ponto que a gente acabou de falar sobre microbiota intestinal. Então, é muito interessante porque esse estudo ele conclui que tanto a desnutrição como a deficiência nutricional, qualidade da dieta, sistema imunológico, inflamação sistêmica, microbiota, eles são vias de mecanismos associados à dor crônica em sobreviventes de câncer. E eles falam de uma forma bem clara que as intervenções dietéticas, eles podem sim proporcionar uma redução do peso corporal saudável, boa qualidade da dieta, regulação da inflamação sistêmica e do sistema imunológico. Então, é super interessante a gente analisar o quanto a nutrição pode fazer para o paciente dentro desse cenário da nutrição. Então, hoje em dia, a gente não fala mais só de suplementar e de pegar esse paciente somente para fazer uma suplementação nutricional para ganhar peso. A gente também analisa esse paciente como um todo, pensando na qualidade de vida desse paciente no futuro. Então, consequentemente, né, todo o conjunto da exposição nutricional ao longo da vida, que é responsável por definir a suscetibilidade do hospedeiro à exposição da carcinogênese exógenas e endógenas. Então, a gente tem que olhar para esse cenário, fazer cada vez mais estudar, como a Mari falou, as questões ligadas à composição corporal. Isso é fundamental para que a gente realmente consiga tratar esses pacientes de uma maneira mais adequada. Um outro ponto que a gente achou super interessante de citar são alguns outros sinais e sintomas que também podem impactar na qualidade de vida desse paciente. Um ponto que eu acho muito importante da gente colocar é a questão ligada à carga tóxica e detoxificação. Pode ir para o próximo, Mar, só para eu falar desse. Principalmente pensando em algumas questões como os contaminantes de água e solo, poluição, localização, ventilação, produtos químicos. A gente não basta só esse paciente chegar para a gente orientar o paciente a usar hipoclorito. Qual é a qualidade da água desse paciente? Tem saneamento básico na rua dele? Onde esse paciente vive? Como é a qualidade desse solo? Que tipo de poluição que esse paciente está exposto? Então, a gente tem que olhar para o paciente como um todo e também pensar nessa carga tóxica que pode acometer a saúde desse paciente. Então, algumas atividades secundárias, como exposição a tinta, solvente, metais, produtos químicos, o tabagismo, né, o fumante passivo, o acesso a álcool e drogas de alguns pacientes adolescentes. Eu mesmo já recebi dentro da unidade, no ambulatório, pacientes que faziam
uso de droga durante o tratamento, pacientes que bebiam no final de semana e que não tinham mesmo essa orientação sobre o que podia e o que não podia durante o tratamento, uso excessivo de alimentos ricos em agrotóxico, então a gente está enfrentando cada vez mais um boom aí de liberação de agrotóxico. No último ano, isso foi uma coisa assustadora aqui no Brasil. Então, a gente até brinca na nutrição que a gente fala para o paciente: coma fruta, verdura e legumes, coma fruta, verdura e legumes. E cada vez mais o que a gente tem acesso é um alimento rico em agrotóxico. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar esse impacto, como, por exemplo, encorajar esses pacientes a comerem alimentos da safra, que são alimentos que a gente sabe que vão ter um teor de agrotóxico menor, agricultura familiar, diretrizes que vêm aí do Guia Alimentar da População Brasileira e que também vão ajudar dentro desses fatores contaminantes que hoje em dia a gente está cada vez mais exposto, como o uso de medicamento e a história gestacional, que é uma coisa que impacta demais na microbiota dessa criança, em todos os hábitos, tanto alimentares como de estilo de vida de uma maneira geral. E assim, até pensando um pouco na alteração na composição corporal, no consumo alimentar desses pacientes, então a gente já sabe que o alto consumo de alimentos ricos em gordura e açúcares faz com que esse paciente tenha um menor consumo de alimentos de melhor qualidade, impactando de uma forma ainda mais agressiva na alteração na densidade mineral óssea. Não só nos pacientes com câncer, mas também nos nossos sobreviventes. Então, alguns estudos já mostram que o paciente com tumor sólido tem uma alteração maior na densidade mineral óssea do que outros pacientes que podem ter essa alteração na densidade mineral óssea apenas quando sobrevivente. Então, a gente tem aí um aumento nos alimentos fast food, nos alimentos com baixo valor nutricional, estão mais disponíveis, até mesmo com uma forma, uma mudança no comportamento familiar. Então, há uma grande troca alimentar, há uma forçação de barra para esse paciente comer qualquer coisa, e normalmente os alimentos que são mais ofertados são os alimentos industrializados, e que são que os pacientes, e que são que os pais, às vezes, acreditam serem de menor custo. Então, até por uma alteração, uma mudança no que já se sabe em relação a custos, eles acham que é muito caro comer de forma saudável. E a gente precisa trabalhar, como a gente falou, sobre o comportamento desse nosso paciente, mas a gente tem que pensar que o comportamento e as emoções vai muito além do que só as questões emocionais. A gente precisa pensar também que a deficiência nutricional pode desencadear algumas outras deficiências. Então, a gente tem a deficiência de alguns micronutrientes associados à ansiedade, apatia, dificuldade de concentração, alteração e redução da memória e até mesmo o estresse ou o nervosismo. Então, se a gente conseguir pensar em um planejamento nutricional individualizado, um planejamento alimentar voltado para o nosso paciente, a gente consegue, então, minimizar esses fatores antinutricionais. Bi, quer falar um pouco mais? Posso falar? Então, uma questão que eu acho que para mim é fundamental também é a gente pensar em calcular o plano alimentar do paciente, embora a gente tenha que pensar sempre no cenário que esse paciente está inserido, tanto nas questões ligadas à condição socioeconômica dessas famílias, como o tipo de tratamento que esse paciente está recebendo, mas eu acho que a qualidade do plano alimentar ela tem que entrar, principalmente quando a gente pensa em micronutriente, em uma nutrição de qualidade. Então, calcular o plano alimentar também faz parte do cenário da nutrição em oncologia. Pode mudar, Má. E com isso, a variedade, né, a adequação proteica desse paciente, a gente consegue chegar a uma adequação proteica para esse paciente desde o momento do início do tratamento, introduzindo na vida desse paciente novos alimentos, fazendo ajuste em planejamento alimentar, que são ferramentas que a gente só consegue fazer se esse tipo de nutrição ele for realmente calculado para esse paciente, a nutrição individualizada agindo cada vez mais, né? E o zinco, que eu acho que é uma coisa que é super importante da gente falar, hoje em dia a gente estuda cada vez mais, né? Na maior parte dos artigos sobre comportamento alimentar em paciente oncológico, o zinco já é citado.
Lembrando que o zinco é um cofator de enzimas, né, que atua no combate aos radicais livres, na síntese de DNA e RNA, na função da normalidade do sistema imunológico e na integridade, né, da barreira da mucosa do trato gastrointestinal. Então, a manutenção dos níveis de zinco durante o período de tratamento oncológico, principalmente nesse momento da quimioterapia no paciente, ele pode ajudar, né, na prevenção e redução de alguns efeitos, como é o caso da falta do apetite, da hipogeusia. Então, isso pode ajudar esses pacientes. Então, muitas vezes, dosar o zinco no tratamento e fazer uma adequação, um ajuste adequado, já é também uma questão que a gente consegue trazer para dentro da unidade desse paciente, tanto ambulatorial como esse paciente internado. Então, se nós pensarmos na doença, na progressão da doença, pensando desde obesidade, sobrepeso e no nosso paciente sobrevivente de câncer, a gente tem diversos fatores que se correlacionam e que, então, a genética, a metabolômica, a dieta e o exercício físico, o microbioma, podem associados trazer uma melhor qualidade de vida e pode trazer um melhor desempenho para esse paciente, até mesmo redução na quantidade de doenças que ele pode desenvolver nesse momento sobrevivente. Então, quando a gente pensa nesse nosso paciente, que ele sem vitamina D, então o UPA ele consegue absorver de 10 a 15% do cálcio dietético e uma alimentação com vitamina D ele consegue absorver de 30 a 80% no máximo da vitamina D. Então, a gente precisa pensar também na exposição que esse paciente não é submetido durante o tratamento, se a gente deve suplementar de uma forma precoce, ou se a gente vai dosar, mesmo vendo algum sinal e algum sintoma, para depois poder suplementar. Então, quando a gente pensa no tratamento precoce, quando a gente pensa na educação alimentar e nutricional, esses dois trabalhos, eles mostram a possibilidade de um aconselhamento nutricional precoce associado a intervenções de exercício físico, melhorando aí a qualidade desse paciente sobrevivente, melhorando a qualidade alimentar. E esse outro estudo, que é uma cozinha saudável, cozinhando de forma saudável. Então, os pacientes, quando eles cozinham, eles gostam mais de estarem ali nesse ambiente, eles conseguem se alimentar de uma forma melhor. Talvez são estratégias para a gente conseguir melhorar o comportamento alimentar desse paciente, que vem aí de uma má alimentação e que a gente precisa, então, tentar moldar e melhorar a qualidade alimentar dele. E, então, quando a gente pensa o que esse paciente deve, o que ele quer comer, então a gente tem que a alimentação, o comportamento alimentar, o exercício físico, a bebida alcoólica ou a convivência social, o sono, o estresse, então são todos fatores que estão interligados, que vão trazer qualidade de vida, bem-estar físico e mental para esse nosso paciente. Então, como a Bianca falou, eu preciso ter uma avaliação individualizada, respeitar o consumo alimentar dele, mas também pensar na necessidade nutricional que ele vai ter como sendo um sobrevivente de câncer. Então, para a gente finalizar, nós gostaríamos de deixar, então, que a nutrição, essa frase, que a nutrição não é feita somente com o alimento ou nutrientes, existem muitos outros fatores aí associados à alimentação. A gente queria agradecer muito a oportunidade de trazer um pouco sobre nutrição e tentar abordar questões que são mais, que estão impactando mais e que são cada vez mais discutidas na UNFPED. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês. Ótimo, excelente. Eu acho que essa questão que vocês trouxeram de que aquilo que nós fazemos durante o tratamento, isso vai repercutir durante o tratamento e vai repercutir principalmente depois, ao longo da vida do paciente, né? Então, eu acho que isso é a base de tudo, é a base de tudo quando a gente fala de efeito tardio, de prevenção de efeito tardio e de minimização de efeito tardio, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir mesmo evitar, mas a gente consegue, deu para ver
pela apresentação de vocês, que a gente consegue sim minimizar muitos fatores, né, que são muito agravantes na vida desses pacientes, né? Pensar que a nutrição, a questão nutricional por si só, ela já é um problema, né? Ela já pode ser um problema, mas ela se soma a outras questões muito importantes desses pacientes, que são os riscos cardiovascular, pulmonar, renal, endócrino, metabólico, que a maioria desses pacientes tem, né? E é isso, infelizmente a gente não vai conseguir evitar muitas vezes, porque a base do tratamento que a gente ainda usa ainda é químio, rádio, corticoide, e a gente ainda tem um longo caminho aí pela frente para tentar diminuir isso, mas é muito, né, complicado, praticamente impossível, mas pensar que a gente pode fazer alguma coisa antes já é muito bom, né? Então, de verdade, obrigada, foi excelente. E queria ver se alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta para fazer. Podem ficar à vontade. Agora pode abrir o microfone. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa para a Mariana e para a Bianca? Bom. Oi, Ju. Oi, Raquel. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Sim, boa Boa noite. noite. Queria dizer também para a Bianca e para a Mari que realmente foi muito boa a apresentação. Eu não entrei no início, mas da parte que eu peguei eu gostei bastante. Eu tenho pessoal interesse por essas questões porque no meu doutorado eu avaliei essa questão da evolução do IMC das crianças no pré, pós e após tratamento. E na nossa corte, pelo menos, a questão da obesidade é muito mais gritante do que da caquexia e tudo mais que a gente também observa, né? E também dizer que eu, inclusive, citei artigos tipo, do pessoal do Itaci e do GRAPH. Que legal. Porque, achei umas coisas muito legais dessa parte, então, inclusive, usei na minha tese, viu? Ai, que bom saber. Só comentar mesmo. Obrigada, Raquel. Por nada, eu que agradeço, gente. Mais alguém gostaria de falar? Tem muitos elogios aqui no chat. Que bom, fico feliz. Bom, Tá tudo então... certo, você viu que não aconteceu nada com meu bebê, tá pleno, Não, foi dormindo até ótimo. agora. Foi ótimo, muito bom. Bom, então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos também pela presença, que né, nessa hora da noite, que às vezes é um pouquinho complicado também, mas obrigada. Mês que vem, primeira segunda-feira, a gente tem mais um encontro. E é isso, vamos continuar discutindo bastante esse tema, porque ele é muito importante para os nossos sobreviventes, né? Obrigada, meninas. João. Boa Obrigada, noite. Ju. Mais Boa uma noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.